Imunidade, estresse e cortisol. Meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgia dentista e eu sou pós-graduada em ortomolecular. Eu vim aqui falar para vocês hoje sobre odontologia integrativa e biológica. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para baixar os meus conteúdos gratuitos, para visitar as minhas redes sociais, Instagram, Telegram, para que vocês possam conhecer mais do meu trabalho. Pode começar baixando meu e-book aqui nesse link abaixo da descrição desse vídeo. E eu vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre o estresse, o cortisol e a nossa imunidade. Qual é a relação disso com a odontologia? Essa odontologia que eu ensino, a odontologia integrativa, biológica, tem um olhar que relaciona a saúde oral e saúde sistêmica com o objetivo de fazer diagnóstico, de fazer planos de tratamento com ferramentas terapêuticas a fim de potencializar os resultados na cavidade oral. Então, vem comigo para você aprender um pouquinho mais sobre o meu trabalho. O cortisol é considerado um hormônio mal falado. As pessoas não falam bem do cortisol, mas nas suas funções normais, ele deveria ser um hormônio bendito, bem falado diante das pessoas, diante dos profissionais da saúde. E eu vou te explicar um pouquinho aqui o porquê disso. Ele é secretado e produzido pela nossa glândula adrenal. E ele ficou muito conhecido como o hormônio do estresse. Mas o estresse nem sempre é algo ruim. Se a gente for pensar fisicamente, ele é um estado de desarmonia, onde o nosso corpo tenta recuperar alguma homeostase, algum equilíbrio que foi perdido por algum motivo. E a gente precisa ficar atento a isso. Mudar essa chavinha achando que o cortisol é um hormônio mau e saber que ele tem as suas funções benignas. Bom, o estresse, trazendo para o conhecimento disso, ele deve ser ativado, por exemplo, em um momento em que tivéssemos uma necessidade de sobrevivência. O estresse vai acionar um mecanismo de fuga e luta dentro das nossas reações, do nosso corpo, que possa fazer com que a gente esteja longe do perigo, desencadeando ações bioquímicas, aonde todos os hormônios eles vão correr para as extremidades dos nossos corpos, vai ser liberada adrenalina, glicose, para que a gente possa correr se o perigo for ali eminente. Existem várias coisas que necessitam do mecanismo de estresse, mas também tudo que estressa o nosso corpo a nível da célula, mesmo que mentalmente ou emocionalmente. O que pode estressar o nosso corpo? Vamos pensar aqui comigo? Privação de micronutrientes, falta de água, excesso de alimentos contaminados, como, por exemplo, intoxicação alimentar, acúmulo de metais tóxicos, alimentos que tenham um efeito inflamatório no nosso corpo, gordura transaturadas, uma lesão esportiva ou até um excesso de atividade física que leva a uma lesão muscular. Tudo isso é um estresse. Tudo que depende da sobrevivência e do reparo rápido necessita do estresse. Ele é muito acionado hoje em dia no nosso momento atual que nós estamos vivendo. Esse estresse celular, ele vai gerar, assim como, por exemplo, a poluição eletromagnética pelos aparelhos, vai contribuir para que haja um aumento de estresse. Portanto, quando a gente gera o estresse no nosso corpo, é muito fácil e muito simples da gente conseguir fazer isso. Basta a gente comer errado ou, por exemplo, a gente se privar do sono, achando que está tudo bem, achando que isso é normal. Mas dentro do nosso corpo, isso não é. Então, toda vez que a gente aciona o estresse e a gente necessita da produção do cortisol, ele vem para nos salvar, para recuperar a homeostase. O fato é que todas as glândulas do nosso corpo, assim como a adrenal, que produz o cortisol, ela tem uma capacidade. E o que o estressor faz nas nossas vidas, quando ele é contínuo, é que essa glândula, ela produz muito cortisol e ela vai acabar se desgastando, ela vai acabar cansando e entrando em uma fadiga.
Então, por exemplo, o sono é um mecanismo natural de descanso da glândula adrenal, e aí ela, quando a gente está dormindo, ela descansa ali e não produz o cortisol. Mas se o indivíduo ronca, se ele tem apneia durante a noite, essas interrupções do sono vão levar ao estresse, o que vai ser um gatilho constante de ativação da produção do cortisol, por exemplo. Então, caso eu não consiga acalmar essa glândula para que ela tenha um descanso, que ela não tenha uma aceleração, e não seja tanto solicitada com tanta frequência, então eu posso desenvolver uma deficiência nessa glândula e ela pode falhar na produção do cortisol. E aí tudo vai piorar, tudo vai ficar muito pior do que se esse cortisol tivesse alto, que é quando ocorre a fadiga da nossa adrenal. E nesse momento a gente vê como o cortisol ele é importante. Esse hormônio ele vai nos ajudar a sair correndo quando nós estamos em perigo, nas inflamações, nas alergias. Ele é liberado para recuperar a homeostase do nosso organismo. Teremos problemas com muito funcionamento do cortisol e no momento que eu tenho pouco cortisol, nós teremos mais problemas. Na medida convencional, um caso, por exemplo, de dor nas costas, de fadiga, uma alergia terrível, o recurso que será usado no método tradicional é um corticoide. O nosso principal corticoide é o cortisol, que é um hormônio da vida. O corticoide é um hormônio anti-inflamatório, semelhante ao nosso cortisol, que em dose mais alta, ele vai promover efeitos colaterais. Isso porque a nossa dose natural não resolveu o problema, nós precisamos usar um cortisol da indústria. Nós usamos um semelhante para resolver um problema agudo, sem solução para o nosso corpo. As principais funções, quando secretada adequadamente, o cortisol é sobrevivência, dinamismo, cognição. O sistema nervoso central vai funcionar com muita efetividade, ele vai ter um efeito cardiovascular protetor, pancreático e até o metabolismo ósseo, super importante na odontologia. Mas quando eu falo para vocês de cortisol, se ele tiver em excesso e se ele tiver com deficiência, se a nossa adrenal não estiver produzindo ele nas doses corretas, nós teremos uma consequência na nossa imunidade. A nossa imunidade será afetada e nós estaremos predispostos a outros tipos de doenças e manifestações. Em relação a isso, o estresse tem um papel fundamental, porque ele não pode ser desencadeado na nossa vida constante e com muita intensidade. O estresse da sobrevivência, o estresse benigno, ele deve ter picos de altitude e aí descanso. Picos de manifestação e descanso. Esse é o nosso estresse natural. E aí, você gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixa aqui um comentário, deixa aqui uma sugestão, deixa aqui uma pergunta. Talvez você já tenha percebido que a odontologia mudou. Ela não é mais a mesma. E esse assunto que eu trouxe aqui para vocês hoje é para ilustrar tamanha importância da odontologia no funcionamento da glândula adrenal e no controle do estresse. Se um paciente está, por exemplo, com pouco cortisol, e esse cortisol está sendo, ele chegou nesse nível por conta de ronco, de apneia, esse paciente ele precisa encontrar a causa. E quem vai encontrar a causa é um dentista integrativo e biológico, porque ele vai analisar como um todo. E para ser um bom prescritor que analisa como um todo e vai organizar toda essa homeostase, você precisa se matricular no meu curso. É um curso totalmente online, é um curso que você tem acesso por 12 meses, e com este curso você vai conseguir praticar a odontologia integrativa com muita ética e responsabilidade, aumentando o seu faturamento, porque você vai entregar muito mais valor nas suas consultas e você vai se destacar na sua profissão. Muito obrigada e até o próximo vídeo.